irmãos, que bom ver vocês de novo. Há muito tempo eu guardo o sorriso e a afeição dos irmãos com saudade. Tenho certeza disso, são 10 anos. 10 anos se passaram. Uma década. Ou seja, uma criança que nasceu naquele tempo já estaria bem grandinha. É bom ver vocês, é muito bom ver todos, é muito bom conhecer pessoas novas, ver aqueles meninos pequenininhos assim, desse tamanho. Isso me traz muita alegria no coração. Eu gostaria de convidar os irmãos a que abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 25. O capítulo 25 complementa a história que ele vem contando, que o escritor de Gênesis vem contando, a respeito da família de Abraão. Logo no comecinho do versículo, capítulo 25, fala do segundo casamento de Abraão, depois da morte de Sara, dos descendentes do primeiro filho de Abraão com Agar, os descendentes de Ismael, depois dos descendentes do segundo filho de Abraão, os descendentes de Isaac. Mas o que me vai interessar mais hoje à noite é do versículo 27 em diante. Vamos ver lá, versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Edom é uma palavra em hebraico que significa vermelho. A referência de Edom aqui é o cozinhado vermelho. Se bem que Esaú era ruivo, por uma coincidência, ou por essa coincidência de coisas, tanto os descendentes de Esaú vão ser chamados na Bíblia de edomitas. Os vermelhos, os desavermelhados, pode ser isso aí. 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Reparem bem nessa frase. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Eu gostaria de falar um pouco a respeito de Esaú, mas olhando do futuro para o passado. Se nós examinarmos com calma, irmãos, nós vamos ver que esse comportamento de Esaú vai ser interpretado pelo escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 16, de um modo muito interessante. E é em cima dessas duas passagens que eu gostaria de tirar algumas lições que nos ajudem a crescer espiritualmente. Por favor, abra sua Bíblia lá. Não desmarque Gênesis, porque eu vou voltar para Gênesis. Mas abra sua Bíblia também em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Veja o versículo 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados.
nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um rebasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos examinar um pouquinho o comportamento de Esaú. Eu acho que vai nos ajudar muito a entender isso. Esaú era filho de Isaac e Rebeca, e o texto nos informava que os pais tinham preferências. Ele era gêmeo com Jacó, mas não era gêmeo perfeito, era um gêmeo que nasceu bem diferente. Esaú, ao contrário, era muito peludo, extremamente peludo, tão peludo que depois Jacó, querendo enganá-lo diante do pai, Jacó veste uma pele de ovelha, e o pai, sentindo a lã, ou que se fosse uma ovelha mais comum, não uma ovelha lanosa, uma ovelha sentindo o pelo, ele concluiu que se tratava não de Jacó, mas de Esaú. Mas o interessante, irmãos, é que aqui o versículo de Gênesis nos diz simplesmente que Jacó tinha feito um cozido. Nós sabemos que lentilhas, talvez com um pouco de carne, mas uma espécie de uma sopa meio grossa, alguma coisa assim. E Esaú chegou com fome e pediu a ele que desse um pouco do cozinhado. Cozinhado vermelho. Provavelmente cozinhado com beterrabas ou com qualquer outra coisa assim, uma coisa estranha. E Jacó, malandro como era, aliás, o próprio nome dele já indica a sua personalidade. A palavra Jacó significa aquele que puxa o tapete, literalmente, aquele que vai por trás. Suplantador é o jeito que está traduzido em algumas versões, mas significa o sujeito em quem não se pode confiar. Jacó disse: tá bom, eu te dou, mas primeiro passa para mim o direito de primogenitura. O que era esse direito de primogenitura? Meus irmãos, vocês sabem muito bem que no Antigo Testamento e até nos tempos de Jesus, para falar a verdade, até quando o Brasil, no tempo do Brasil monárquico, antes da República, o primogênito levava a parte maior da herança. Aqui em português é chamado de o morgado. Tanto é que a gente escuta muitas vezes o morgadio de fulano de tal. O morgado é geralmente a parte maior, ou então uma coisa que é maior, mas que mesmo que não seja mais do que a metade, ou que seja muito mais do que a metade, mas da qual não se pode se desfazer. Por exemplo, vocês vão encontrar procurando nas capitanias hereditárias do Brasil, depois quando elas passaram e foram passando adiante, foram se desfazendo, elas sendo vendidas através de fazendas e sendo deixadas como engenhos. E muitas vezes o morgadio de determinado fulano que se tornou, que morreu, deixou para os filhos, era um engenho inteiro. Então aquele engenho inteiro ficava com o filho mais velho. Isso acontecia até 200 e poucos anos atrás. Eu não estou falando de coisa que nós não possamos saber por experiência. Na Bíblia, isso era pior. O filho mais velho recebia a parte maior dos bens. Se fosse traduzido os bens em dinheiro, como fez o filho pródigo, era fácil de calcular. Mas se não fosse, ele recebia o que o pai possuía de maior. Mas também recebia um encargo de tomar conta da mãe e das filhas que não tivessem casado ainda. Ficava nas costas dele. Ora, ser o primogênito de uma família era uma coisa muito importante, porque aquilo era dado, a bênção no Velho Testamento passava de pai para filho de uma forma tão impressionante, que quando você vê aqui
um pouco mais na frente, em Gênesis, quando a bênção de Isaac, você pode ver o que significa ser o que pode ser um primogênito, o que pode ser uma bênção. Veja, por favor, um pouco mais na frente, quando Isaac vai abençoar Esaú, no versículo 27, capítulo 27. Não, por favor, não desmarque do anterior, que eu vou voltar para lá. Capítulo 27. Tendo envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, e ainda não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me alguma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Veja, é a proposta dele. Traga para que eu me satisfaça com você e eu te abençoe. A bênção está em seguida. A partir do versículo 18, mesmo capítulo, Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, e vejam a mentira envolvendo o nome de Deus, porque o Senhor está com letras maiúsculas na sua tradução. Portanto, aí é a tradução do nome que os judeus não pronunciavam, daquele nome de 4 letras que muita gente chama de Jeová, outros chamam de Yahvé, mas não é nada disso. Até hoje não se sabe qual é a pronúncia dele. Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E lá no versículo 26, vejam, então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e me dá um beijo, meu filho. Ele chegou e beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, também enrolado com pele de bode ou de ovelha, só podia ter aquele cheiro mesmo. Deus te dê do orvalho, veja o teor da bênção. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, da fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos. E os filhos de tua mãe, ou seja, os teus irmãos, se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, de sua caçada. E veja o que é a antibênção de Jacó. Versículo 32. Perguntou-lhe Isaque: quem és? Perguntou Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: que, pois, aquele que me apanhou a caça e a trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei. E ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou o meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim?
Então respondeu Isaque. Prestem atenção nas palavras do velho. Eis que o constituí em teu senhor. E todos os seus servos, e todos os seus irmãos, lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai. Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. O outro tinha a produção da terra. E sem o orvalho que cai do alto, o outro tinha da fartura do orvalho. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha o abençoado. Volte lá para o capítulo 25. Se você prestar atenção no capítulo 25, aqui nós temos a astúcia de alguém simplesmente pedindo, me vende o teu direito de primogenitura. Mas atrás da primogenitura estava uma bênção muito especial. E que não havia duas iguais. Esaú pergunta, acaso tens uma bênção só, meu pai? Ele já tinha dado tudo que tinha para o outro filho. Meus irmãos, eu só abrindo parênteses, eu poderia falar muito aqui a respeito dos primogênitos. Eles realmente tinham direito a ficar com tudo. Mas se você prestar atenção na Bíblia, são os segundos irmãos quem são os verdadeiramente abençoados. Por exemplo, nasce Caim e Abel. O primogênito é Caim. Mas quem tem o culto aceito é Abel. Caim continua vivo, mas debaixo da maldição de Deus. Se você continuar com a história, você vai verificar que não é só exemplo de Esaú e Jacó. Mas o exemplo, depois de muitos outros irmãos mais velhos, vão ser preteridos em função do mais novo. Os antigos teólogos da igreja diziam o seguinte, que isso é uma figura do que aconteceu com o povo de Deus. O primogênito era Israel, mas quem recebeu todas as bênçãos foi a igreja. Entretanto, irmãos, o que tem de lição prática aqui para nós, especialmente para você que está na flor da idade? Veja, ele apenas comprou o seu direito de primogenitura, com astúcia, com engano, mas comprou o direito de primogenitura. Entretanto, quando o escritor de Hebreus vai falar disso, ele recomenda à igreja que não haja na igreja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Por que o escritor de Hebreus viu impureza e profanação aqui no ato de Esaú? Vamos examinar com calma. A palavra impureza aqui é uma palavra muito pesada. É pornos, é de onde vem porneia, pornografia. Pornos, no infinitivo, significa prostituta, prostituição, ato sexual com pessoa que não é casado. E aqui está dizendo, não haja entre vós nenhum pornos e nenhum, e eu uso uma palavra mais fraca um pouquinho, nenhum bibelô, que é traduzido por profano. Não sei se você conhece a palavra bibelô, pelo menos os mais velhos aqui eu acho que sim. A gente ia na casa da avó da gente, tinha aquele montinho de bonequinho de vidro, de coisa assim, de estatuazinhas na mesa, aquilo era o bibelô. Só que nós demos em português esse nome, é bibelô, exatamente porque no passado, as pessoas que tinham os seus deuses faziam estátuas, miniatura desses deuses e colocavam nas paredes.
nos nichos das paredes. Mas por que traduzir por impuro ou por profano? O filho pródigo foi chamado por seu irmão de impuro. Mas a palavra não é pornos, embora o conceito seja o mesmo, porque ele gastou todos os bens do pai com meretrizes e com prostitutas. Mas a palavra é um pouco mais suave. Meus irmãos, como é que alguém apenas vendendo o seu direito de primogenitura se torna um pornô? Se é que eu posso usar essa palavra nesse sentido. O comportamento de Esaú é padrão. Embora ele não tenha tido nenhum tipo de relação sexual nisso aqui, mas o comportamento de Esaú é o comportamento padrão daqueles que caem exatamente no pecado sexual. A pessoa que cai no pecado sexual é aquela pessoa que não espera celebrar um pacto com uma esposa ou com um marido. Ela faz antes. Ela comete o pecado antes. E isso, quando você pensa que a pessoa vai se casar um com o outro. Porque a maioria das vezes a pessoa leva uma vida completamente devassa e sem nenhum compromisso. E não é apenas com uma pessoa que ele conhece, muitas vezes é com prostitutas, muitas vezes ele fica com alguém que ele encontrou numa festa. É o mesmo tipo de comportamento de Esaú. O que Esaú disse para Jacó? Do que me adianta eu ter esse direito de primogenitura se eu estou com fome? Quando se troca alguma coisa maior, que você não dá valor, por alguma coisa que satisfaz sua necessidade de momento, você está caindo no mesmo pecado de Esaú. E, portanto, é no mesmo pecado que leva a pessoa a agir de forma pornô. Quem age de forma pornô é aquele que quer simplesmente satisfazer uma necessidade de momento que ele tem, em detrimento de uma coisa muito maior que teria lá na frente. Coloque isso no um rapaz da igreja. Um rapaz da igreja para o qual Deus reserva as maiores bênçãos, para o qual Deus tem uma esposa preparada, uma família preparada. Mas em vez de ele se conservar com esse seu direito de filho do pai, ele chega perto de uma moça que o atiça, ou perto de uma prostituta. Do que me vale essa família no futuro? E, aliás, às vezes até pensa assim, aliás, o que adianta isso? É uma prostituta qualquer, isso não vai ter problema nenhum no futuro. Ele vai lá e troca o seu direito de filho de Deus para satisfazer uma necessidade primária, básica, premente. Quando nós nos esquecemos, irmãos, que nós somos chamados, não apenas... Eu creio, de todo o meu coração, eu creio que o modo como o Evangelho foi barateado nos dias de hoje, chegou a tal ponto que a pessoa muitas vezes se coloca na seguinte posição. Mas o que me adianta ir naquela igreja? Então, eu não estou vendo até hoje nenhuma vantagem alguma. O melhor é eu aproveitar. Deixa eu aproveitar a minha vida, deixa eu aproveitar a minha mocidade. Esquece do alerta do velho Salomão. Alegra-te na tua mocidade, satisfaz os desejos do teu coração, mas lembra-te que por todas essas coisas Deus te pedirá conta. Sabe, meus irmãos, o que eu tenho visto como pastor é isso. Muitas vezes rapazes ou meninas que às vezes não chegaram aos seus 15 anos, trocando o direito de primogenitura que teriam de uma família sólida, constituída aos pés do Senhor Jesus, por uma vida promíscua, uma vida que só pode ser comparada com o que Hebreus diz aqui, impura.
Ah, mas eu não acho que isso seja impureza, não. O problema é que não é você que decide, quem decide é Deus. Não adianta você dizer, não acho que seja pecado, não. Porque quem estabelece o que é pecado e o que não é Deus, não é você. O problema está todo aí. Você pode chegar e dizer, não, eu não creio que esse tipo de coisa seja pecado. Mas Deus diz que é pecado. E o pior, para limpar você desse pecado, Deus teve que entregar seu filho para morrer na cruz. Ou seja, não foi uma coisa simples do tipo, tá tudo bem, esquece, vai, eu te perdoo. Não, Deus precisou colocar seu filho para receber o castigo que você, que eu, que todos nós merecíamos. Trocar o direito de primogenitura por qualquer coisa é o mesmo pecado que a pessoa faz quando ela assume uma atitude pornô. Ah, pastor, mas isso é demais. Bem, é isso que a Bíblia está dizendo. Mas ela complementa para não deixar a gente pensando que é um absurdo. Ela diz, não haja nenhum impuro ou profano. Profano é aquilo que é colocado visivelmente. Nós não temos tanto esse sentido nos dias de hoje. Mas o verdadeiro sentido da palavra profano é isso, é ser colocado à vista de todos, ser colocado na vitrine, ser colocado em exposição. Pois bem, quando Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida, uma sopa de lentilhas, talvez com beterraba. Eu não sei se você gosta de lentilha, mas eu detesto lentilha. Ainda mais com beterraba, e cozida pior ainda. Lentilha, quando vai em alguns pratos aí, ainda passa, mas desse jeito aqui eu dispensaria muito bem. Mas ele gostava. Gosto não se discute, se lamenta, né? Mas não se discute. Ele gostava e achou que aquilo valia muito mais do que o direito de primogenitura dele. O que ele fez? Ele escancarou uma coisa que ele tinha como de mais sagrada, que era o direito de ser o filho mais velho, de herdar toda aquela bênção que eu li aqui. Meus irmãos, prestem atenção. Quando uma pessoa deixa de dar-se ao respeito, eu não sei se vocês entendem essa expressão, mas quem é de origem nordestina certamente vai entender muito bem. Quando a pessoa deixa de dar-se ao respeito e assume uma atitude de moleque, uma atitude de zombaria, uma atitude de... Meus irmãos, me perdoem, mas eu vou ter que usar uma gíria. Um comportamento avacalhado, ele está perdendo seu direito de primogenitura. Porque ele é filho de Deus, é filho do rei. Não cabe a ele comer das comidas que os porcos comem. Não cabe a ele viver como esse mundão. Hoje, conversando com alguém, ele me disse, eu estou muito triste. Meu filho apareceu lá em casa com uma daquelas calças mais esquisitas, que parece que não tem fundo. Eu olhei para ele, rapaz, isso a pessoa me fala, rapaz, como é que um negão como você veste um negócio desse? Você não tem vergonha, não? Ah, pai, todo mundo está usando. Eu nem sei exatamente que calça sem fundo é essa aí. Parece que deve ser uma moda nova que está chegando aqui em São Paulo. Parece que é uma calça amarrada ou sei lá o que é. Não vi ainda. Espero não ficar sem ver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando um filho de Deus, veja, esse senhor
que conversava comigo era uma pessoa comum, uma pessoa da rua, um trabalhador braçal. E ele sabia que o filho dele deixou os conceitos da casa do pai, os conceitos que ele tinha passado para o filho, e agiu como um qualquer. Todo mundo está usando, eu vou usar também. Quando o Filho de Deus esquece da bênção de Deus, esquece de sua posição, esquece do que ele é e começa a se comportar como um qualquer, ele está assumindo a posição de Esaú. Não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, nós precisamos tomar mais consciência disso. Nossa vida custou sangue. E não foi um sangue qualquer, não. Nossa vida custou o sangue do Filho de Deus. Nós fomos resgatados da forma mais cara que alguém poderia sê-lo. Nós não somos pouca coisa. Nós não podemos nos rebaixar aos comportamentos do mundo. Eu sei que a pressão que um adolescente ou um jovem recebe no colégio, na universidade, é uma coisa terrível. Entretanto, pressão semelhante recebem todos aqueles que querem viver, andar em nome de Jesus, andar de acordo com o Senhor. Pressão semelhante recebeu Daniel e seus companheiros. Pressão semelhante receberam todos os do passado, todos os que fazem parte do capítulo 11 de Hebreus, que praticamente é encerrado com essa exortação. Ou seja, nós temos um destino muito maior. Nós nunca devemos esquecer disso, porque no dia que nós esquecermos dessas grandes verdades, nós nos rebaixamos, nos igualamos ao mundo. E aí, o título que vai caber em nós é o mesmo título que coube em Esaú: impuro ou profano. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que passam por essas dificuldades da vida. Eu hoje olho para trás e me vejo com a idade de vocês, da maioria dos jovens que estão aqui hoje à noite. Digo a vocês que não melhora com a velhice, não. Estou com 56 anos e digo que hoje sofro as mesmas pressões, talvez até mais sutis. Não da mesma natureza, de uma natureza talvez mais perversa, mais enganosa. Ah, pastor, quer dizer então que eu vou passar o resto da minha vida lutando contra isso? Não vai. É por essa razão que no mesmo capítulo 12, ele começou, antes de falar de Esaú, ele disse também, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. O verbo correr aqui pode ser melhor traduzido por agonizar. É de onde vem a palavra antagônico. Significa lutemos, soframos, mas soframos não parados, andando para frente. Daí ele ter sido traduzido em português por correr. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nos foi proposta uma carreira e nós devemos ir até o fim. E como é que nós conseguimos fazer isso? Resistindo tudo isso que eu acabei de pintar, sem cair na classificação de impuro ou profano. Versículo 2 responde: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca
da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu concluo exortando você que é jovem, ou você que ainda tem um pouquinho de juventude. Lembre-se, nós somos chamados para ser muito mais do que este mundo, para herdar uma bênção que não tem outra. E essa bênção custou o sangue do nosso Senhor. Honremos esse chamado. Que Deus nos ajude. Amém.